casos, histórias que o arquiteto tem na sua bagagem profissional? Hoje eu, Leonora Rolfs, da plataforma Tendências, e o Eduardo França, do UniBH, vamos conversar com o arquiteto Bruno Campos, da BCMF, listada pela Fast Company como uma das 10 empresas mais inovadoras da América do Sul. Vocês têm ideia do que é isso? Pois é. Bruno, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Eu queria que você começasse falando um pouco do trabalho de conclusão de curso. Foi um trabalho foi um trabalho inusitado, né? Para um edifício misto. Sim. Bom, na época, eu acho que é assim, até hoje, né, Eduardo? A gente tinha que escolher, né, o nosso tema para o trabalho final de graduação. É isso aí. E aí os melhores projetos que fossem escolhidos como tal pela universidade eram selecionados para ir depois encaminhados para um prêmio nacional de melhor trabalho de graduação que chamava Ópera Prima, ainda chama, né? Uhum. Sim. Pela FADEMAC e a Paviflex, se não me engano, os patrocinadores mudaram. Até fui jurado depois. Então, assim, era uma grande coisa chegar no final do curso e você tinha aquela expectativa, né, de fazer o melhor trabalho possível para ser escolhido, etc e tal. Mas uma coisa que sempre me deixava assim angustiado era que você, ao contrário das outras disciplinas de projeto, que o tema já vinha pronto, você tinha que escolher o tema, né? Então, assim, isso era a parte, vamos dizer, mais importante, talvez, do trabalho, né? Então, a gente não recebia um tema, nem um programa de necessidades para resolver. A gente tinha que escolher nosso próprio tema. E eu acho que ainda hoje é assim, isso, né? Então, era um pouco... Eu ficava vendo... aí a pessoa fazia, sei lá, rodoviária da cidadezinha dela, ou um centro comunitário, ou um museu de não sei o quê, das quantas e tal. E eu passei grande parte do curso na biblioteca da escola da UFMG, que era muito boa, inclusive. Isso a gente está falando em 94, né? Então, eu acho que eu fui a última geração a desenhar à mão também. Eu acho que estava exatamente na transição, né, do CAD. Eu acho que a internet nem existia. E um dia, na biblioteca, folheando a Domus tinha uma seção, no final, a revista, né, italiana, nas páginas amarelas, que tinham todos os concursos que estavam acontecendo. E aí... eu falei, vou pegar um concurso desse para fazer meu tempo, porque já vem um programa de necessidade com o problema para ser resolvido. Quer dizer, eu já não... Essa angústia de ficar escolhendo e inventando o que eu queria fazer, eu já podia pegar meio caminho andado, né? E aí eu vi que tinha um concurso para fazer um anexo do edifício Chrysler, em Nova York. O edifício Chrysler, para quem não conhece, ele foi construído ele ficou pronto em 1928, né? Então é um prédio de 100 andares, meio Art Deco, e durante alguns dias ou meses ele foi o maior prédio, porque havia uma competição entre o Empire State e o Chrysler. Aliás, só te cortando, assim, as pessoas podem não conhecer por nome, mas vendo o prédio, principalmente o topo dele, todo mundo já viu, né? Exatamente. Em filme, né? É um prédio icônico. É um prédio icônico. Tem até meio uma cópia na Filadélfia, contemporânea, esquisita. Mas, exatamente, ele tem todos aqueles adornos, né? Assim, aquelas gárgulas, medieval, aquela coisa assim meio... e tem uns temas, né, do carro também. É incrível o prédio. E eu sempre achei o prédio incrível. Então, na hora que eu vi... Você eu falei, já conhecia? Não. Quer dizer, eu tinha ido a Nova York uma vez antes e eu tinha visto ele na paisagem, no skyline. Sim. Mas eu não tinha ido lá. Porque na época eu morava, fiz intercâmbio e a gente fez uma viagem para Nova York. E a gente foi em vários pontos, mas o Chrysler não era um deles. Mas é um prédio de 100 andares, quer dizer, se você comparar com o JK, né, que tem 33, 3 vezes a torre mais alta do JK, em 1928. Quer dizer, é uma loucura, né? E
E na época, e foi em pleno crash, né? Isso é que é mais curioso. Então as duas, tanto o Empire State e o Chrysler, ficaram como símbolo ali dessa época, né? Assim, eles ficaram prontos e houve crash. Então durante muito tempo não teve mais arranha-céu. Então aqueles dois competidores na paisagem, né? Mas aí... Bom, aí eu vi lá, tinha um concurso, né? Era patrocinado pela Fundação William Van Allen, que existe até hoje. E William Van Allen foi o arquiteto que fez o Chrysler. Depois ele criou uma fundação. E a partir desse ano, de 94, todo ano tem um concurso internacional para estudante. Então era um concurso para estudante, ou seja, era perfeito para mim. Era um concurso de um tema... assim, que dificilmente na minha vida profissional eu iria atacar depois, né? Mas era o tema do arranha-céu que me interessava e tal, nessa conversa toda, qual que é o papel do arranha-céu na cidade, né? O arranha-céu multifuncional ou o arranha-céu com várias funções e com vários usos, né? Assim, às vezes no próprio corpo dele, né? Assim, mudando de uso uma coisa que aqui assim, é raríssima, né? Ou você tem um uso muito restrito embaixo e um ator, mas lá em Nova York não, às vezes você tinha realmente, não era o caso do Chrysler, mas o Chrysler ainda estava em cima de uma estação de metrô, que era mais complicado ainda, né? Que era Lexington com 42. Bom, aí eu falei, bom, vai ser isso. E estava bem no começo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24, eu estava formando. E na época não tinha computador direito assim. Então eu recebi o programa, eu fiz a inscrição e recebi o programa por fax. Você lembra, né? Então veio o programa de necessidades todo por fax. E a cada 60 centímetros cortava, né, a folha. O meu fax pelo menos era assim. E aí veio o programa de necessidades e eu comecei a tentar arrumar informação para fazer o projeto. E a biblioteca da Escola de Arquitetura tinha um livro sensacional sobre Nova York. E aí, nessa época, eu ainda não tinha lido o Delirious New York do Kurz, que já existia, mas por algum motivo eu não trombei com ele. Eu peguei esse outro livro sobre a infraestrutura de Nova York, que foi sensacional para entender como é que funcionava, mas eu não tinha informação sobre o Chrysler em si, o edifício em si, para trabalhar. Porque o programa era um edifício anexo ao Chrysler com 90 mil metros quadrados. E aí a gente tinha que colocar escritório, teatro, escola, hotel e a conexão com o metrô, que eu me lembro era mais ou menos isso. Então, assim, era uma coisa realmente multifuncional. E aí eu achei vários, essa era a parte boa, né? Comecei a pesquisar, tinha várias revistas falando sobre o arranha-céu multifuncional, tinha um exemplar da Arquitetura Viva que foi excelente, me ajudou demais, fora os outros livros sobre Nova York. Mas, de qualquer forma, eu não conseguia achar as plantas do Chrysler para trabalhar, nem as elevações, nem nada. Aí eu liguei para... Eu tinha ido em Nova York, na verdade, eu já tinha ido a Nova York 2 vezes, agora que eu lembrei. Eu tinha ido em Nova York uma outra vez, durante o curso de arquitetura também. Mas eu lembrava que tinha uma livraria especializada em arquitetura, que chamava Urban Center Books, que nem existe mais. E aí eu liguei para lá para saber se tinha algum livro sobre o Chrysler. Eu liguei para a Livraria Cultura, liguei para... Não tinha nada. As bibliotecas da USP, nada. E aí a moça que me atendeu falou, eu não tenho nenhum, mas tem um livro que vai sair pela Princeton Architecture Press. Se você quiser, eu te dou o contato da autora. Eu falei, ok. Isso tudo por telefone. Olha isso. Aí me deu o telefone da autora. Aí eu liguei para a mulher lá,
me lembro o nome dela, eu expliquei o caso, né? Aí a mulher, não, pois não, terei o maior prazer, não sei o que, estudante e tal, né? Aí a mulher me mandou por FedEx, né? O manuscrito do livro inteiro, cara. Com dedicatório, o livro tinha sido nem publicado ainda. Aí eu recebi rápido. E lá tinha as plantas, tinha tudo. E aí, para determinar a escala, eu tinha que pegar sei lá, pegar uma escada, pegar uma referência, assim, uma porta, uma bancada e ampliar ia na copiadora exata e ficava ampliando aquelas coisas até chegar numa escala, né? Numa escala que eu podia trabalhar, né? Uma escala sistema métrico nosso. E tinha umas escalas gráficas também, deles em polegadas. Mas na época eu também fazia estágio com o Júlio Teixeira, que dividia o escritório com o Silvio Podestá. E naquela bagunça do escritório deles, cheio de maquete, né? Incrível, inclusive. Era ali na Rua Cristina, né? Os dois juntos. E aí, um dia eu olho lá num canto uma maquete do Chrysler montada. Que isso? Sabe essas maquetes que você compra e monta? Mas assim, é um negócio desse tamanho, assim, do chão até aqui, assim. Aí eu falei, ô Silvio, tô fazendo um projeto aqui, cara, você me empresta essa maquete aqui e tal? Empresta, ó, pode levar. Tá lá no escritório até hoje. Aí ele me emprestou, saí com aquele monstro daquela maquete. Aí saí com aquele monstro daquela maquete e aí, só que ela estava em outra escala, ainda mais maluca. Sei lá, 1 para 37,5, uma escala assim que não... 375, sei lá, não tinha como eu... Aí eu tive que fazer no computador uma escala, imprimir, colei numa régua de madeira e aí virou minha escala. E aí depois fui lá na Exato, fiz tudo ficar naquela escala maluca para começar a trabalhar. Isso tudo eu fazendo, tipo assim, eu tinha tido, sei lá, uma aula, né? Então os meninos lá ainda assim, pensando que ia fazer e tal, e eu já tava. Aí um dia eu cheguei, meu orientador, pensei assim, tinha umas opções de orientador, não vou citar nomes. Aí eu falei assim, quem que vai me dar menos problema aqui, né? Isso, assim, quem que vai me deixar trabalhar? Na época que eu estava para formar, e picharam na escola de arquitetura, assim, não deixa a universidade atrapalhar seus estudos, né? Porque essa vontade de já começar a trabalhar e ir para a vida profissional, né? Assim, às vezes a gente pensa... Exatamente. Aí eu peguei lá um orientador, que eu gostava dele, a gente boa agora, falando sério, né? Sem sacanagem. Mas eu pensei, realmente, ele não vai me atrapalhar e pode me ajudar. E aí eu expliquei, aí eu cheguei lá, expliquei isso, sei lá, na segunda aula, né? Eu já estava com esse tanto de coisa. E eu já estava pensando o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer e tal. E aí ele falou assim, Bruno, é o seguinte, o cara já me conhecia também, né? A gente tinha visto mesmo meu trabalho ao longo da escola, eu sabia que... Enfim, que eu ia fazer, né? Falou assim, ó, vai para cá, porque a data do concurso, ela era muito anterior a qualquer entrega do trabalho. Tinha, sei lá, 1 mês e meio, 2, enquanto você tinha, sei lá, 6 meses para fazer. Isso. E depois, sei lá o que, né? Aí ele falou assim, vai para casa e trabalha. Se tiver qualquer problema, você... Me aciona. Eu falei... Tudo que você queria. Né? Aí eu fui para casa e comecei a ficar trabalhando assim, intensamente, né? Eu lembro que trabalhava sábado e domingo, inclusive. Eu lembro até que um dos dias foi quando o Senna morreu, em Imola. Olha isso. E eu lembro que meu pai tinha um porão, ele tinha uma casa na Cidade de Jardim, aliás, ainda tem, minha mãe mora lá ainda, e tinha um porão, que eu tomei posse do porão, transformei no meu escritório, que era ótimo, porque tinha o som do meu pai,
tinha a adega do meu pai. Tudo à mão. Tinha a biblioteca e tinha 2 janelas de quina, assim, que eu fiz eu colocava uma prancheta aqui, outra aqui, e eu fiz um mini escritório lá e tinha algumas paredes que eu conseguia pregar as coisas. Aí eu fiquei imerso lá, né, durante esse tempo todo. E eu lembro quando o Senna morreu, eu subi, olhei, né, escutei o povo, morava na casa do meu pai ainda, né, falando, o Senna morreu e tal. Eu subi, olhei assim, ele tava lá, e o Galvão Bueno falou assim, não sei o que e tal. Ele mexeu, só que era tipo os últimos estertores. Aí depois veio a notícia que ele tava com morte cerebral. Aí eu perguntei pro meu irmão assim, o que é morte cerebral? Aí ele falou, morte, bro. Eu falei, é isso. Voltei para trabalhar. Aí voltei para trabalhar, continuei e aí fui tocando, né, o projeto, e aí eu tinha que fazer uma maquete para encaixar na maquete do Silvio, né? E aí eu comecei também a pedir ajuda, então, para colegas, né? Então, por exemplo, o próprio Silvio, que hoje é meu sócio, ele tinha um desenho técnico muito bom, né? Silvio Todeschi, E o Silvio é foda, né? O cara desenha isométrica de cabeça para baixo e por aí vai. Aí eu falei, ô Silvio, desenha para mim, por favor, faz as elevações do Chrysler a lápis e o rascunho, porque depois eu vou passar tudo a limpo a nanquim. Tudo a nanquim também, né? E enquanto eu ia fazer na maquete e o projeto em si, né? Aí o Silvio foi aquela máquina de desenhar, fez aquele desenho daquele tamanho, tá lá no escritório até hoje. Que aí depois eu acoplava meu desenho. Então era tudo meio assim, era um monte de colagem, né? E aí eu peguei uns cartões postais e ampliei também para fazer uma perspectiva em cima, depois fazer uma colagem e depois tirava cópia de novo. Virou uma foto inserção. Foto inserção, aí depois voltava. Aí peguei uns livros lá, eu peguei um livro do Tandil, que eu nunca devolvi também. Você foi colecionando. Arranquei uma página do livro lá, que tinha uma foto do Hudson River lá, incrível. Assim, eu falei, nossa, isso aqui vai ser perfeito. Ele estava em boa resolução. Então, eu fui fazendo essas colagens e tal. Eu tinha uma namorada na época também, virou professor da UFMG, que me ajudou na maquete. Então, montei uma equipe, né? Uma pequena equipe. O Osmar também, esqueci o sobrenome dele, gente, que está aí até hoje, inclusive trabalhou no projeto de restauração lá, de recuperação do projeto do Rafael Hardy, que é a escola de... Que virou a escola de design da UEM. Design, né? E aí eu peguei o Osmar me ajudou, o Silvio me ajudou, Renato me ajudou, e aí eu fui montando aquele negócio para entregar, eu tinha que produzir o texto e etc e tal, né? E aí eu tinha que fazer as perspectivas também, né? As perspectivas que eu era muito bom de perspectiva, tanto que, né, eu fazia perspectiva para os outros, né? Na época da escola que não tinha render, essas coisas. Então eu era contratado, entre aspas, fazer perspectiva para os outros. Já fiz para o Tininha, já fiz para o próprio Silvio depois, antes, né, eu tinha feito para ele. Eu acho que foi por isso que ele pagou o favor desenhando a fachada para mim. E então eu tinha que ainda fazer essas perspectivas. Só que muito complicado, né, fazer as perspectivas do Chrysler, a parte, principalmente, né, toda aquela parte de cima e tudo mais. Aí o Silvio tinha um irmão, Daniel, que hoje não mexe com arquitetura mais, mas que ele estava meio que na vanguarda, entre aspas, da modelagem e dos renders. E aí eu pedi para ele modelar o Chrysler para mim e pegar uns pontos de vista.
E aí, em cima disso, eu fiz os meus desenhos, né? Depois, aqueles desenhos, meio copiando Fernando Ramos, copiando Veveco, aqueles desenhos meio Frank Miller, né? Meio cheio de rabisco e tal. E aí montei aquela apresentação toda e mandei para lá. Conseguiu fazer no tempo. Consegui fazer a tempo. Aí era engraçado, que aí de repente eu voltava lá para conversar com o Gastão e vi, os meninos estavam lá ainda assim, eu acho que eu vou pegar, sei lá, Lagoinha. E o seu trás da Billy já estava lá. Tô pensando aqui na, sei lá, rodoviária de Formiga, alguma coisa assim. E aí eu ia lá, pensava alguma coisa, tinha que... O Maurício Campomori, hoje diretor da Escola de Arquitetura, porque o programa não era muito complexo, não. Assim, não era muito completo. Tinha os temas, mas aí eu tinha que ter, sei lá, o programa de necessidades de um hotel. Aí o Maurício fez o programa de necessidades para mim do hotel. Falei, o que tem que ter um hotel, né? Eu nunca tinha feito um hotel. Aí o Maurício fez, tem umas páginas. Eu tenho essas coisas guardadas até hoje, hein? Engraçado demais. Aí... Depois eu ter mobilizado essa galera toda, eu mandei. Aí eu lembro, um dia, meu pai, que era engenheiro, né? Engenheiro de civil, minas e metalurgia de Ouro Preto, né? Aquela turma que formava em tudo, os caras super técnicos e tal. Aí ele me via lá, enlouquecido, tomando posse do porão dele, não fazia mais nada, não sei o quê. Um dia ele passou assim, olhou a maquete, olhou o negócio, expliquei para ele o projeto, ele falou assim... se bobear, você vai ganhar um negócio aí. Você tem chance de ganhar alguma coisa aí. Aí eu mandei E aí eu tinha que, depois de fazer isso, eu tive que tirar foto das maquetes, né? Aí o Carlos Teixeira tirou foto para mim, e a Renata também, que era muito boa de foto. A gente pegou um fundo preto, então tinha umas fotos, aí tinha que revelar a foto, aquelas coisas, né? Aí tirar a cópia da foto como é que chama? Na máquina de xerox colorida, aí tem 1000 opções, não, põe mais verde, tira não sei o quê, é uma loucura. E aí depois montar, eu acho que eram 6 painéis, né? E aí eu mandei. Aí passou-se um tempo, eu fiquei lá, eu tive, sei lá, uns dias de folga, umas semanas de folga, eu ia lá para a escola e tal, e ficava vendo. Aí eu fiquei meio que sem ter o que fazer, né, na escola, né? Mas como fazia estágio e tal, tirou uma descansada também. Aí pouco tempo depois veio o resultado, aí eu ganhei menção honrosa. E aí na época foi uma super coisa, porque assim, era assim, você não tinha, imagina, você tem que ligar para a livraria, receber o programa por fax, diferente de hoje que você tem lá. Totalmente. Eu quero entrar, tem site com todos os concursos do mundo que você entra, era uma coisa assim, rara, né? E aí foi um bafafá e não sei o que e tal. Aí saiu na capa do Caderno de Cultura do Estado de Minas, eu botando a maquetezinha. Página inteira lá dentro. Prodígio, uma matéria enorme explicando as coisas e tal. Teve um programa, eu não lembro qual que foi a rede, mas eu tenho a fita de VHS, fiquei com tanta vergonha que eu nunca mais vi, eu não quis ver e tal. Mas tem um programa que saiu na TV, o povo me ligava, dá parabéns, não sei o que e tal. E sobretudo, o projeto foi publicado na revista Projeto e na AU, né? Uma página em cada uma falando, né? Do prêmio, o estudante, do FMG tinha ganhado o prêmio, tal, taranã, e tal. E beleza, então ganhei esse prêmio aí. Na hora que foram selecionar eu fui lá, né? Fui para Nova York ver a exposição.
E foi num lugar super bacana, no Flatiron Building, aquele que é uma quina, assim, não sei se você sabe, parece uma lâmina mesmo ali, né? Que nem é um prédio tão grande, mas ele parece. E aí eles montaram uma super exposição lá com todos os projetos e tal. Tinha coisas incríveis, desenhos incríveis e coisas malucas, assim, muito mais malucas do que o meu projeto. Então, assim, fiquei impressionadíssimo. Dei uma volta por Nova York e tal, fui lá ver aí sim, eu fui lá ver o Chrysler pessoalmente. Peguei também um helicóptero. Na época era possível, você pegava o helicóptero na beira do rio e ele dava uma voltinha, mas passou exatamente em cima do Chrysler. Foi legal demais. E aí, porque hoje você entra lá no Google, você tem o Chrysler, né? Isso. Você tem, aliás, tem Manhattan inteira modelada, né? Então, assim, é muito fácil. Muito fácil. E aí, beleza, eu voltei e tal, Aue e tal, parabéns, etc e tal. Formei no meio do ano, que eu atrasei um semestre meu, então formei no meio de 94. O Silvio, eu acho, formou em 92, o Marcelo em 95, a gente é meio escadinho. Aí os trabalhos iam ser encaminhados para o Ópera Prima, selecionados no fim do ano, né? Aí eles, obviamente, selecionaram o meu e mais uns outros e tal, e foi para, sei lá, para onde que eles mandavam, tinha as regionais lá e tal. E aí, o que acontece? Eu fui selecionado para a Ópera Prima e ganhei menção honrosa no Ópera Prima também. Não ganhei o primeiro lugar, ganhei menção honrosa. E muitos anos depois, eu lá na Traviata, eu acho, uma mesa lá com o Ello Maia, o Ello virou para mim e falou assim... Vou aproveitar a água, a gente estava falando de coincidência, né? Eu fui na Traviata esse final de semana. Todo mundo ia lá, né? O Veveco, o Ello, o povo lá da escola gostava muito, o Campo Mori, o Kaká e tal. E ficava, e eu nem era assim, muito chegado no Ello, não. Mas ele me conhecia, eu conhecia ele e tal. Aí ele virou assim, me deu um tapa no ombro e falou assim, Bruno, eu te salvei nessa, hein? Eu falei, como assim? Uai, eu era jurado lá do Ópera Prima e na hora que eu tô vendo lá a seleção final, eu vejo as suas pranchas jogadas num canto lá. Aí eu falei assim, uai, mas por que trabalho tá ali jogar num canto e vocês não selecionaram? Aí um dos jurados lá, sei lá, porque naquela época era feito fisicamente, né? O povo encontrava em São Paulo, não sei aonde. Até fui jurado do Ópera Prima, mas assim, foi muito, muito fácil. Tudo por e-mail, né? Olha tudo lá, tal, durou 15 minutos nossa análise lá, todo mundo concordou e tal. Mas aí na época tinha aquilo, não, pega esse, pega aquele, pega, aí não tem, sei lá, ficam as coisas na parede, é meio jogo bafão, né? Esse aqui fica, esse vai. E aí ele falou, não, pode trazer aqui. Aí um dos jurados falou assim, não, esse projeto aqui é cópia. Aí o Ello assim, como assim cópia? Ele é cópia, eu já vi esse projeto, tem um que saiu publicado na Projeto, saiu publicado na UNO, tem uns meses e tal. É o mesmo, menino. É o mesmo que é o autor pode que trazer mandou o aqui de volta pra mesa, pô. Aí trouxe, aí ganhei a menção. Então o Ello salvou mesmo. O Ello salvou. Mas não terminou. Aí isso foi em 94, 95, né? 96, 97, aí na época eu trabalhava com Ferola. Teve uma época que eu trabalhava, vamos dizer assim, 3 turnos. Eu trabalhava com Ferola, trabalhava com o Júlio e eu logo depois formei, abri meu escritório também no dia seguinte. Então eu tinha 3, aí depois não dei conta, eu fiquei mais só no Ferola e no meu próprio escritório. Mas eu sempre quis ir
estudar fora, o que naquela época era ainda mais difícil, né? E eu lembro que na minha festa de formatura, eu perguntei pro Flávio Almada assim, Flávio, você acha que eu devo fazer mestrado agora ou que eu devo esperar um tempo? Porque eu estava querendo que ele me falasse assim, espera um tempo. Ou será que eu devo trabalhar uns 3 anos, pegar a experiência, não sei o quê? Aí ele falou assim, não, quanto mais cedo, melhor. Aí eu falei, puta merda, é tudo que eu não queria ouvir. Agora eu tenho que dar um jeitinho. E aí, porque o Flávio tinha ido, acho que para a Holanda, né? Ele fez, na época era mais difícil ainda, né? E aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para ir para onde que eu ia, né? Então, eu resolvi ir para a Architectural Association, meio por, vamos dizer assim, comodismo, porque é Londres, a escola é pequena, né? Eram 400 alunos, né? E tinha todo mundo que eu gostava lá, Curras, Zadig, Rogers e tal. E aí eu apliquei para a Architectural Association e fui. E alguns desses, inclusive, nessa época, estavam na crista da onda, né? A Zaha Hadid não tinha nada muito construído, mas era aquela sensação. Não, né? Inclusive, assim, eu, no meu, sei lá, primeira semana lá, eu estava chegando e o Curras estava chegando, a gente trombou na porta, ele cheio de mala. Eu fiquei olhando assim. Aí eu reconheci que ele era o Curras, mas fiquei sem graça de falar. Eu fiquei olhando assim, aí ele falou assim, poderia pelo menos abrir a porta para mim? Abrir a porta para o curso. E a Zaha Hadid, eu tinha muito contato com eu quase, assim, um dos meus arrependimentos foi não ter, que eu tive a chance de fazer um estágio com ela lá, enquanto eu estava lá. Mas o que aconteceu? Eu estava pagando uma fábula para estar na Architectural Association, né? E eu estava assim, não, se eu for para usar Hadid, eu não vou conseguir, né? Eu achei que eu não ia conseguir ficar no curso e na Zaha ao mesmo tempo, porque eu frequentava o escritório dela, que eu era amigo de uma colega minha coreana que fazia estágio lá. Então, quando o pau quebrava lá, ela me chamava para ajudar. E no escritório da Zaha não tinha nem rede ainda, era disquete, coisa para o outro ainda. Era um escritório pequeno. O Patrick Schumacher, que era o sócio dela, foi meu professor lá na EI. Ele era meu professor lá. Ele estava começando o laboratório lá, né? O DRL, né? Que é o Digital Lab, não sei o quê. Então eu tive essa proposta e não fui. Hoje, assim, eu me arrependo porque, assim, ter Zaha Hadid no currículo não ia fazer não ia ser mal, ruim, né? Mesmo se eu tivesse passado uns 2, 3 meses lá. Mas eu lembro que aconteceu um negócio engraçado, porque eu fui para lá e meu escritório continuou, né? Aí o Marcelo Fontes, que era... na verdade, assim, eu e o Marcelo, a gente era conhecido, mas não era, assim, não é que a gente era... a gente fez um escritório porque a gente era amigo. Não, a gente foi meio por acaso, né? A gente tinha trabalhado nos mesmos lugares, né? A gente tinha, assim, algumas afinidades, e a gente entrava em alguns concursos juntos também, etc e tal. E o Marcelo tinha ido para o meu escritório, tinha pedido para ir para lá, porque, sei lá, ele estava meio sem lugar, perguntou se tinha espaço lá, falei, vem aqui, sei lá, fica pagando a conta de telefone. E aí ele ficava fazendo as coisas dele, eu fazia as minhas coisas. Mas quando eu fui para Londres, ele assumiu uns projetos que eu já estava fazendo uma casa, tinha feito um prédio, estava fazendo um prédio e tal. E aí a gente se comunicava, quer dizer, a gente brigava, né? Porque assim, é muito difícil comunicar. E assim, ali eu gastava assim, fábulas de telefone. Você tinha que ir numa cabine, pegar um cartão, né? não sei o que, gastava 20 pounds, falar 3 minutos.
Então, assim, mas lá já tinha o e-mail e eu usava muito fax também. Então a gente ficava brigando por e-mail e às vezes eu tinha que mandar uns fax também. E aí eu mandei uns fax do escritório da Zarra, assim, tava revisando, e mandei. Aí chegou no escritório do Carico. Aí o Marcelo trabalhava no Carico. Porque o Marcelo, todo mundo trabalhou lá no Carico em algum momento. E o Marcelo estava trabalhando lá. O Carico funcionou durante um certo tempo como uma espécie de escola, né? Assim, eu também trabalho, vários arquitetos trabalharam lá no início de carreira. Não, meu sonho quando eu era estudante era trabalhar com o Feroli e com o Carico. Foram os dois que eu consegui trabalhar, que era assim, quem eu mais admirava na época, né? E ainda admiro. E então, aí eu mandei pro escritório do Carico, aí chega lá as minhas coisas e tal. Aí todo mundo achou que eu tava trabalhando na Zaha Hadid. Aí essa notícia espalhou igual um rastro de pólvora. Assim, não era pré-internet, né? No dia seguinte todo mundo sabia. Todo mundo achou, não, gente, eu tenho que explicar isso talvez até hoje. Mas engraçado. Mas aí eu fui lá, Londres, foi ótimo o curso, etc e tal. Foi sensacional a experiência, não só da EA, né, que é uma escola assim, única, mas também Londres, eu morava perto da escola, foi muito bom. Eu até nem conheço muito bem Londres, porque eu era tão perto que eu ficava só ali. Escola para casa, só aquele trajeto. Só aquele trajeto. Até no banheiro eu ia em casa. E aí eu queria ter ficado lá trabalhando mais um tempo, porque eu formei com 24, eu fiquei uns 2 anos maquinando como que eu ia fazer para ir para Londres e fui com 27, 28 anos até o orientador lá da parte que eu escolhi para fazer, que é de housing e urbanismo, era brasileiro, o Jorge Fiore. É um cara muito conhecido aí. Até o irmão dele. Ele é irmão do Otílio Arantes. Ah, sim. E o irmão é economista também, foi economista meio eu não sei se de Fernando Henrique Cardoso, ou Cristo Fernando Henrique Cardoso, enfim, é uma família notável. E o Jorge está lá há décadas. E foi ótimo. Então, assim, eu tinha o Jorge lá, tinha a Zarra, o Schumacher, o Winnie Maas, né? Então, assim, o ambiente da EE era muito bom, era assim, incrível. Todo dia a gente tinha, sei lá, de 1 até às 6, no auditório, palestras uma atrás da outra. Tinha uma programação assim de tudo, cara, se puder imaginar, assim, de artista, de cientista, de arquiteto, e era todo dia, incrível. todo dia, cara. Era assim, uma loucura. Agora, Bruno, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta, porque eu e a Lendora, a gente estava até trocando figurinha ontem e eu mostrei para ela uma das perspectivas, aquela de cima e tal. E eu lembro que quando eu estudava na escola, assim, a gente ficava trocando figurinhas. Você viu esse desenho, e esses desenhos seus viraram uma coisa muito icônica. Você falou do Feroli, eu lembro, também trabalhei com ele, eu lembro de ter visto uma prancha de um concurso que ele e o André Penido fizeram. Sim. Uma coisa que você desenhou, e eu acho legal você se autorreferenciar como uma estética meio Frank Miller, que de fato tem essa coisa muito assim, né? Uma parte branca e outra parte muito desenhada, uma coisa... eu acho que isso marcou época, assim, né? Para a escola, mas para a sua produção também, né? Porque, só terminando o comentário, hoje em dia é muito fácil, né? Você vê os renders e fica tudo muito lavado. No desenho, que você mostra que veio, né? O Silvio também fazia isso, o Podestá, né? Como é que você mostra personalidade num desenho que tem uma base técnica, porque é a perspectiva, mas como é que artisticamente você vai para o outro lado? Assim, né? Exatamente. E você está ali tentando, né? Não tem aquela precisão, né, do computador, né? Até brinco lá no escritório, eu chamo os meninos de bárbaros digitais, porque assim, os caras ficam resolvendo projeto eu falei, não, imprime, cara, vamos rabiscar, imprime, pelo amor de Deus. Mas eu sempre desenhei, assim,
muito bem. Assim, eu lembro assim, desde os 4 anos de idade, eu lembro de eu desenhando. E, assim, mas eu sempre tive um desenho mais cartoon, né? Eu gostava muito e ainda gosto, né? Do Sampé, que morreu agora recentemente, Jean-Jacques Sampé. Eu cresci lendo o Fradin do Enfio. Eu achava genial. Assim, eu lia Fradin do Enfio com 8 anos de idade. E minha mãe, que não é mãe judia, mas poderia ser, ficava assim: você desenha muito melhor do que o Enfio. Muito bom. Esse é o padrão mãe judia mesmo. Eu falei: não, mãe, você não desenha melhor. Calma, mãe. Aí assim, eu cresci lendo quadrinhos Tintin e o Frank Miller, o Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas. Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, quando saiu aquele negócio, assim, o troço me marcou profundamente. Então, assim, mas eu tinha um desenho de quadrinhos e que eu até pensei em ir para essa área, porque quando eu tinha 17 anos, teve um concurso da Folha de São Paulo para colaborador da Folha de Quadrinhos. E eles iam selecionar alguns. E eu, com 17 anos, fui um dos selecionados com o Cartoon. Na categoria Cartoon, eu fui e mais um foi selecionado, mais um outro. E só que aconteceu, eu tinha que produzir um cartoon por semana. E eu não consegui. Eu tinha feito uma força tão fenomenal para fazer um cartoon que ganhou para selecionado, mas assim, fazer um por semana, igual, sei lá, Angeli, né? Um por semana, que é isso? Né? Igual o Bill Watterson, né? Que fazia o Calvin, né? Um por dia. Né? Um por dia, Angeli, então, assim, aí durante a minha adolescência, eu entrei em alguns concursos, eu entrei lá eu ganhei um prêmio na Casa de Cultura Laura Alvim, ganhei um prêmio do Jaguar, inclusive, pela mão, com 19 anos. Coisa! E também lá na Paraíba, tem um salão de humor lá, esqueci como é que chama, mas é famoso também, internacional. Então eu ganhei esses 3 anos, eu tava... Mas assim... Na verdade, antes de decidir fazer arquitetura, eu não, ao contrário do Silvio e Marcelo fez um vestibular arquitetura. Silvio fez um vestibular arquitetura, os dois, eu acho, na UFMG, enfim. Eu não tinha essa... eu acho que os meus exemplos de arquitetos que eu conhecia, assim, eram terríveis, sabe? Então eu demorei a escolher arquitetura. Foi só depois que eu fiz esse intercâmbio para os Estados Unidos, que eu fiz justamente para dar um tempo, porque eu fiz vestibular para medicina, engenharia civil, engenharia elétrica, administração, publicidade e finalmente arquitetura. Olha isso, foi rodando. Mas eu não fiz todos os cursos, não. Eu fazia e às vezes matriculava, às vezes não. Mas eu cheguei a fazer o curso de administração. Depois que eu voltei, fui morar na Filadélfia no intercâmbio, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado quando eu fui para Nova York. Eu falei: puta, que isso? E em Washington também tem um prédio do IMP, que é um anexo da National Gallery, se não me engano, que é lindo, assim, espetacular, e tem um Museu da Escultura que era do SOM, do Gordon Bunshaw, que me impressionou muito também. Aí eu pensei: será que eu vou fazer arquitetura, né? Mas no Brasil, assim, era tão terrível. Mas aí, quando eu voltei, eu pensei: bom, administração eu posso... Qualquer coisa que eu fizer pode ser útil, né? Isso. Apesar daqueles 6 meses na Fafis terem sido absolutamente inúteis. Mas... eu lembro que você tinha que levantar numa das aulas e explicar por que você estava fazendo administração. Aí foi falando, chegou a minha vez, eu falei assim: na verdade, eu quero fazer arquitetura. Nossa, é horrível isso. Só um parênteses aqui, porque eu fiz também medicina, engenharia de Minas, psicologia e comunicação. E na psicologia, fiz os vestibulares, né? E na psicologia, comecei a fazer junto com a comunicação. Aí na primeira aula de um dos professores lá, ele pediu: por que vocês estão fazendo o curso de psicologia?
Aí umas 5 pessoas levantaram e falaram que estavam fazendo curso porque elas queriam se entender mais. Isso é Aí eu muito falei, comum. ó, tô fora desse curso, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu tenho uma grande amiga que trabalha nessa área de gestão de pessoas, ela fala isso, o que mais tem curso de psicologia é gente que quer se entender. Nossa, na hora que isso foi divisor de águas, que bom, que já foi de cara, assim. Mas o caso Klein não terminou, não. A gente vai voltar nele. Sim. É engraçado. Mas aí eu, enfim, aí eu fiz o vestibular de novo para a UFMG e tal, e gostei muito do curso, porque era assim, era aquela na época que eu fiz arquitetura, ainda estudava-se cálculo, geometria descritiva, cálculo com geometria analítica. Então, assim, era um negócio assim bem mais técnico, parece, do que hoje, né? E eu gostava dessa parte também. Então, assim, essa junção dessa parte artística com a parte mais técnica, eu achei que foi muito bom. Então, o curso, eu adorei o curso, apesar de tudo, né? Claro que tinha, assim, muito autodidatismo e as pessoas se encontram e tal, né? Então, eu acho que mais do que, né, as disciplinas e tal, era mais o ambiente que era muito bom. Tanto que eu estou aí sócio do Silvio e do Marcelo, tem 20 anos, né? É uma loucura. Mas bom, aí o que acontece? Eu estava lá em Londres e aí terminou o meu master lá e eu queria ficar um tempo lá trabalhando. Até apliquei para alguns lugares, inclusive no Rogers, que eu ia ter uma entrevista com o Rogers no escritório dele. Mas por motivos pessoais eu tive que voltar, assim, antes da hora, sabe? Então, em 99 eu voltei. E é péssimo quando você volta antes da hora, né? Então, assim, voltei, aí voltei no meu escritório. Ainda existia, né, com o Marcelo lá fazendo as coisas, assim, naquela época, acho que a Ana Beatriz Campos, que é ex-mulher do Saul, eu não sei se ela ainda está praticando ou não, estava fazendo umas coisas com o Marcelo, tinha a loja da Vare, que estavam fazendo, que virou Araújo hoje ali na Getúlio Vargas, né? Estava fazendo outras coisas, a casa do Lucas Mendes, do Marato Conect, ela era amigo do Lucas Mendes e tal. Então tinha umas coisas acontecendo ali, uns projetos para uns hotéis, uma amiga dela lá no sul e tal, mas assim, eu não estava muito... ainda estava assim, eu tinha que ter... Você tem que voltar pacificado, né? Assim, tipo, agora deu, eu tenho que voltar. Aí eu tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava no Merrill Lynch, que era metade americana e metade brasileira, e que ela ia almoçar na casa da minha mãe sempre quando ela vinha para o Brasil. Só que ela era meio perua, vamos dizer assim, na aparência, e eu tinha um certo preconceito com isso, e ela sempre falava assim, e ela era, sei lá, uns 10 anos mais velho que eu, ela não era uma senhora. Ela falava assim, na época, né? Eu tenho uma amiga que ela, a Marion Weiss, que ela é espetacular e que ela é melhor e ela não sei o que, em Yale, e ela foi muito melhor que aquela Maya Lin, que é aquela que fez o Memorial do Vietnã, foi colega dela, não sei o que mais, ela é professora da Penn. Aí eu na minha arrogância juvenil, que talvez não tenha passado ainda, que tá por aí, ela virou, eu virei e falei assim, essa perua falando dessa arquiteta, e se eu não conheço, não vale a pena, né? Assim, passei o meu curso inteiro na biblioteca da arquitetura, conheço todo mundo, até os obscuros americanos, né? Mas eu acho que eu estava numa situação tão insatisfeita que eu fiquei escutando ela e tal. Eu anotava com meu caderninho, anotei lá o nome, a mulher saiu e eu fui conferir no computador
Wiseman Freddy, para ver o que saía, que era o nome do escritório, né? Era Marion Wise e Michael Manfredi. O marido dela é um italiano-americano. Aí eu vi assim, uma imagem, que era um memorial, Women's Memorial em Washington, para mim foi suficiente. Era um livro que eles estavam lançando na época. Eu falei, caralho, essa mulher realmente... Aí a Vicky, que era essa amiga da minha mãe, ia embora. Eu acho que no dia seguinte, e eu tinha o meu currículo pronto, ainda fresquinhos de Londres, né? E eu morava lá eu dividi o escritório lá com um suíço e um americano, e o suíço era super nazi nos coisas, falei, não, currículo. Então eu tinha usado o template dele, era super... Tava tudo certinho. Tudo certinho, lugar certinho, não pode ter mais de uma página. Então era tudo uma página diagramada, tudo certinho e tal. E tinha algumas imagens. Aí eu juntei 3 imagens. Essa casa que eu tinha feito, esse prédio que eu tinha feito e o Chrysler. Essa perspectiva aí do coisa, essa mais expressionista, né? Aí mandei. Aí pus no envelopinho, deixei lá no hotel da Vicky, no mesmo dia. E tal. Isso foi em 99, final de 99. Aí 1 ou 2 semanas depois eu recebo um telefonema, né? Do assistente da Marion falando assim, aqui, Marion recebeu o seu currículo, que tal, gostou e tal, mas a gente está achando que você é meio overqualified for the job. Eu falei, não sou overqualified for the job. Mas ele falou, não, porque a gente tá precisando mais de um assistente, então eu vou. Meu Deus. Tá demais, fez o currículo bem demais. Eu faço maquete, faço café, faço o que vocês quiserem. Eu só quero passar 1 ano em Nova York aí, trabalhando com vocês. Aí ela falou, então vem. Aí eu fui, em menos de 1 ou 2 meses, eu estava indo e fiquei 1 ano lá, e que foi sensacional também, uma experiência sensacional. O escritório é espetacular, depois vocês pesquisam. Eles fizeram, inclusive, um parque em Seattle que atravessa assim, uma autoestrada. É incrível. Eles fazem vários projetos para universidades, Universidade de Virgínia, não sei, eles são assim, muito, muito bons mesmo. E era um ambiente assim, muito familiar, que era um escritório de 20 pessoas, não era um escritório grande. E você tinha vista do Chrysler. Que coisa! O Chrysler te perseguiu. Na janela. Aí fiquei lá, e o pessoal mais ou menos da minha idade, era ótimo e tal, todo mundo ficou amigo, e a gente trabalhava assim, muito bem, muito entrosado. Foi realmente assim, uma experiência incrível. Mas chegou um momento que eu realmente sabia que eu tinha que voltar, né? Muita coisa me esperava aqui, né? Assim, coisas familiares também, né? Pesaram. E aí eu falei, não, agora já deu. Eu lembrava quando estava na hora de eu voltar para o Brasil, quando eu começava a entrar nas lojas de CD, que nem existem mais, e eu ia direto para o setor de música brasileira. Aí no dia que eu tava indo embora, eles fizeram uma festinha pra mim, a gente foi almoçar no lugar e tal. O Michael virou, bateu nas minhas costas e falou assim, Bruno, não, obrigado, foi ótimo, sensacional, tal, você podia ficar mais aqui. Quando a Vicky veio com essa ideia de trazer um maluco do Brasil, eu falei, não, pelo amor de Deus, trazer um cara lá do Brasil, essa Vicky, não sei o que mais e tal. Aí na hora que eu abro esse currículo, eu vejo o projeto do Chrysler. Eu fui jurado do concurso do Chrysler. Olha isso, que coincidência. Então o cara tinha sido jurado do concurso do Chrysler de, sei lá, 5 anos atrás. Né? O mundo é muito pequeno, né? Conhecido da amiga da sua mãe, né? Assim, então, impressionante. Aí fechou o ciclo.
E essa é a história aí do Chrysler Building. Legal. Muito boa, muito boa. A gente começou o dia hoje falando de coincidências, né? E não sabia que essa ia ser a grande coincidência, a maior de todas foi essa que a gente está escutando agora. Loucura. Isso aí. Foi bom E o escritório de vocês, Bruno, assim, ele tem uma... Acho que hoje, com projetos maiores, mais complexos e tal, vocês foram pegando uma experiência justamente nisso, né? Em projetos grandes, né? Como o do Pan-Americano. Isso, imagino que deva ser um desafio grande, porque a partir de um programa de necessidades muito durão e grande, fazer pavilhões assim que muitas vezes não tem muita cara, né? Deve ser meio o padrão, né? Assim, então tentar criar uma coisa legal em cima disso não é fácil, né? Não é fácil não. É assim, a gente tem assim a primeira fase do escritório, né? Que a gente eu voltei em 2001, por isso que eu falo, na verdade assim, o escritório existe o CNPJ desde 95, mas ele ficou lá no limbo, fazia umas coisas esporádicas, mas eu considero que o escritório começou mesmo quando o Marcelo saiu do Carico, ele trabalhava meio horário e lá no escritório e veio para a gente se dedicar assim, de verdade para o escritório. Mas a gente trabalhava basicamente para empresas grandes de consultoria, tipo Engesolo, Planex e outras, e que elas pegavam um pacote ganhavam concorrência, faziam um pacote de projetos para uma cidade, normalmente de infraestrutura, e a parte de edificações ia na urina, vamos dizer assim. E aí a gente era subcontratado para fazer essas coisas, né? Então, desde o início a gente teve, assim, a gente com 31 anos, alguma coisa assim, desde o início a gente começou a trabalhar nesses... A gente já fez projetos para a estação de tratamento de esgoto da Copasa, sabe? Assim, uns prédios, uns galpões, umas coisas enormes. Então, a gente começou a trabalhar, depois a gente fez o ginásio poliesportivo de Betim, a gente parque ecológico, muita coisa não foi construída, alguns foram, o hospital regional de Betim, até mesmo, na verdade, o hospital municipal, o hospital regional, a gente fez algumas intervenções, as coisas complicadas, sabe, no pronto-socorro, com o pronto-socorro funcionando, uma loucura. A gente fez também posto de saúde, centro de convenções, que nunca saiu e tal, mas foram 5 anos assim, muito intensos de trabalho multidisciplinar, com as engenharias, né? Todas, e desde o início do processo. E esses projetos públicos, eles têm que ser assim, muito bem feitos, porque se der pau, né, em qualquer coisa, ou na licitação, ou depois for causa de aditivo para alguém, não sei o que, é muita responsabilidade. Então, desde o início, a gente aprendeu a trabalhar compatibilizando os projetos, coordenando tudo e fazendo a planilha sair batendo com aquelas coisas todas, né? Então, a gente foi meio que treinado, forjado. Eu falo com o Marcelo, cara, a gente fez cada coisa, cara, assim, eu lembro que tinha uns projetos que eram várias intervenções em várias cidades de patrimônio histórico, mas era assim, era um coreto aqui, um não sei o que pequenininho ali, mas era assim, eram várias, e a gente tinha que ficar viajando e fazendo levantamento, e depois fazendo as propostas, aprovando com coisa, Secretaria de Cultura, de Turismo, não sei o quê. Mas assim, eu não vou... ir lá no escritório, eu trouxe todo o esquema de organização do Wiseman Freddy para cá. Então, assim, a gente tem um padrão de organização, né, de metodologia de trabalhar, que é muito similar ao americano e ao europeu também, né? Eu lembro que a gente tem um arquiteto que trabalhou com a gente, depois foi para a Dinamarca, para o Henny Larsen, e voltou, Léo Paes, até a mulher dele, a Cornélia, já participou de uma coisa aqui. E ele falou assim, o padrão de vocês é igualzinho
Henny Larsen. Obrigado. Aí a gente teve uma arquiteta espanhola também, falou assim, não, se vocês estivessem na Espanha, vocês iam arrebentar, é o mesmo padrão, porque na Espanha eles são assim, engenheiros e arquitetos fazem o mesmo curso e depois em algum momento eles, né, se separam, né? Só o alemão, tinha um arquiteto alemão, e eu depois dessas duas coisas já estava todo assim, né, virei, o Stefan, sistema de, ele trabalha, esse cara é muito engraçado, ele depois foi trabalhar no Foster, encontrei com ele em Londres depois. Eu falei, Stefan, ele achava tudo ruim, sabe? Ele achava o café do escritório uma coisa horrorosa, a comida que ele comia na casa onde ele estava uma coisa horrorosa, ele achava tudo ruim, mas ele era bem humorado. Aí eu falei assim, Stefan, e o que você acha que nosso padrão de organização aqui de 0 a 10, você daria quanto? Aí ele, I would say 5. Eu falei, 5? Uai, 5 pra alemão tá bom demais. Aí ele falou assim, maybe 4. Quis mudar a nota depois de já ter entregue, né? Mas aí, assim, eu acho que o grande pulo de patamar foi o projeto do PAN, né, dos Jogos Pan-Americanos. Sim. Porque aí a gente estava fazendo, na verdade, 5 projetos em um, né? Que era o Centro de Tiro Esportivo, lá em Deodoro. Na verdade, tudo é em Deodoro, né? Que é a Vila Militar, lá na zona noroeste, né, do Rio, ali, cruzado pela Avenida Brasil. Então, é o Centro de Tiro Esportivo, que é uma coisa enorme. Então, é uma área de 1 milhão de metros quadrados. Então, assim, né? Só edificação, mas também a parte de paisagismo, de infraestrutura, de tudo, né? Então, o Centro de Tiro Esportivo, que foi capa da Arquitetura Viva, né? Para nossa surpresa, com uma eleição, uma edição Brasil Built. Muitas fotos do Finotti, não é isso? Finotti, são icônicas essas fotos. E é uma referência àquela exposição do MoMA, né? Brasil Built, Brasil Built, de novo. E aí tem a gente, mas eu acho que uns 8 escritórios. E saiu na capa. Esse projeto, a gente ficou até assim, porra, foi uma surpresa. E depois o Centro de Pismo, que é enorme também, o hóquei sobre grama, o pentatlo moderno, que inclui uma piscina olímpica, e o tiro com arco. Então, assim, é um projeto de dimensões urbanísticas, né? Que a gente ficou ali totalmente concentrado. E esse projeto ganhou o prêmio na Alemanha, né? E ganhou o prêmio de melhor instalação esportiva aqui na América Latina, o Caribe, do IAKS, que é o prêmio. É um prêmio de instalação esportiva que tem a cada 2 anos, se não me engano. Então, assim, foi um projeto que pôs a gente no mapa, assim, saiu publicado em qualquer lugar, etc. e tal. E também é um projeto que fez a gente ter um relacionamento bom com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque na época do PAN estava acontecendo o seguinte: a Prefeitura do Rio era responsável pela maioria dos projetos, mas esse de Deodoro era um contrato do governo federal, né? E o Comitê Olímpico Brasileiro tinha um coordenador da área de Vênios, porque assim, uma candidatura dessa não é assim um concurso de arquitetura, né? Então você tem a parte de mobilidade, você tem a parte de hotelaria, né, hospitalidade, a parte de segurança, a parte de imprensa, é uma loucura, né? Então a parte assim de venues, né, que como eles chamam as instalações esportivas, é só um dos cadernos, né? E dentro dos venues você tem as instalações temporárias, que eles chamam de overlay, que é um outro projeto que é aplicado em cima do seu projeto. É como se fosse assim, você faz o teatro e a peça de teatro entra depois. Ou você faz o centro de convenções e depois a exposição entra depois, entendeu? Esse cara chamava John Baker, era australiano, ele tinha trabalhado na candidatura e nas Olimpíadas de Sydney e de Atenas, e ele é um globetrotter, ele é especialista nisso mesmo.
Então, assim, ele coordenava essa parte toda e a gente ficou com uma ótima relação com ele. Era o único projeto que não estava dando problema, a gente se dava muito bem. E nos outros projetos que eram contratados pela prefeitura, estava tendo muito problema. E o governo federal, por incrível que pareça, ele já tinha a visão da candidatura do Rio olímpica, sabe? Uhum. Então os projetos já foram feitos de acordo com os padrões olímpicos. Então a gente tinha que estudar os manuais para padrão olímpico. Uhum. Então assim, o Centro de Tiro Esportivo tinha 400 páginas em inglês não só do esporte, mas também dos pré-requisitos das inscrições. A gente tá tirando ali, né? Então, assim, questão de segurança, um monte de coisas. E ao mesmo tempo, a gente tinha que fazer os projetos de uma forma que eles não fossem superdimensionados só para o evento e depois virassem uns elefantes brancos que ninguém usaria, né? No caso de Deodoro, é um case de sucesso, porque os militares realmente usam aquele negócio lá, assim, muito. Eles já tiveram mais de 80 competições. Inclusive, legal. Tem Jogos Mundiais Militares, que é um evento maior do que o PAN. Uhum. A própria Olimpíada aconteceu lá. Então, quando falava assim, 40% das instalações olímpicas já estão prontas, é porque a coisa já estava pronta. Ele ajudou, né? É porque então, assim, o maior legado dos Jogos Pan-Americanos foi a candidatura da Olimpíada ali. Porque se você não tivesse feito aquilo, o Rio não teria provado que era capaz de organizar Sim. E sem acidentes, sem coisas assim. A gente foi lá e funcionou muito bem e tal. Claro que é questionável o legado urbanístico para a cidade, mas Sim. algumas coisas foram... Eu acho que depois, só de ter demolido aquela perimetral, eu não acreditava que aquilo ia acontecer, cara. Uhum. Eles demoliram a perimetral, né? Hoje você tem ali aquela chegada do Rio, que você ia... naquelas placas de concreto, aquilo... Hoje você está com o mar ali, né? Então, só isso eu acho que já foi uma coisa extraordinária. Então, assim, quando houve a candidatura da Olimpíada, a gente entrou na concorrência e a gente ganhou. Então, a gente ficou concorrência do COB, né? Para contratar um escritório para ficar escravo deles durante 1 ano e meio, né? Porque na maioria das outras candidaturas, não é assim que funciona. Você pega um escritório, inclusive, coincidências, né? Quando eu estava no Wiseman Freire, eu trabalhei num dos projetos de canoagem. Quando que eu ia imaginar que... super específico. Sei lá, 9 anos depois, eu ia estar justamente fazendo o masterplan da canoagem slalom. Então, isso também foi absurdo, coincidência. Então, a gente tinha que fazer... Quem era responsável pelos projetos operacionais era a equipe interna do COB, que o John coordenava. Então, o cara tinha que saber onde que o remo dele ia estar. Então, a gente tinha que desenvolver o projeto num nível de estudos preliminar, mas que pudesse ser aprovado para as federações internacionais todas. Então, você tinha assim, todos os cômodos ali, todos os fluxos aqui... E várias restrições de fluxo, perímetro de segurança e tal. Então isso aí foi uma outra escola, né? PAN e Olimpíada, foi uma loucura. Aí depois que o Rio ganhou a Olimpíada, a gente foi muito assediado, né? A gente teve até assim, uma empresa inglesa querendo comprar a gente, né? A gente trabalhou com a Ecom também. E o Alonso Balaguer foi lá no escritório, o cara fez quase tudo na Olimpíada lá. De Barcelona, foi lá no escritório e o cara ficou impressionadíssimo. Então, assim, foi realmente uma coisa extraordinária. A gente foi dar palestra em Londres, Nova York, na Architectural, na AIA, né, que é o IAB deles lá. Então, em Colômbia, Universidade de Colômbia, na própria AIA, voltei lá na AIA. Voltei, assim... anos depois, quando foi, sei lá, 13 anos, 15 anos depois, ótima sensação de voltar para a mesma escola e ser fazer uma apresentação para a turma que você já foi um dia, achei sensacional. Então, assim, a gente teve muita sorte nesse sentido, porque assim, a gente não planejou assim, vamos
virar especialistas em arquitetura. As coisas foram acontecendo. Sim. E depois... Mas não tem a ver com sorte isso, né? Tem a ver com competência. Oportunidade, né? Também, né? Assim, a as coisas... ela acontece, está no lugar certo. Agora é engraçado, assim, tiveram oportunidades, tem a história da Vicky, né, amiga, mas ao mesmo tempo é engraçado como é que a sua vida profissional, desde a época do Chrysler, sempre foi marcada por muito trabalho duro, né? Parece que você, claro, Marcelo e o Silvio também, mas todo mundo muito focado, né? Uma coisa assim, no matter what, estuda, pega o livro do Chrysler, manda, a outra manda o manuscrito, e um trabalho, essa coisa de ler os manuais, assim, porque é o que você falou, né? Assim, o PAN colocou vocês no mapa. Na hora que você vê uma foto incrível numa revista internacional, você pensa, poxa, a arquitetura é glamour, né? Muito fácil. E não é assim, né? Não. É assim, é realmente... É isso aí, relação... Eu acho assim, eu acho que todos nós temos um certo transtorno obsessivo-compulsivo, né? Isso para o bem e para o mal, né? Então, assim, às vezes a gente vai além, né? A gente não consegue parar, né? Além do que... Eu lembro uma vez eu li a minha parte de ex-estudante de administração. Eu li um livro do Peter Drucker, sei lá, como que é. Desses gurus, né? E ele é o cara que inventou o management, né? Que inventou a disciplina como tal. E o cara viveu até os 94 escrevendo lindamente. Aí eu li uma frase que era assim: não há nada tão inútil como fazer muito bem feito uma coisa que nem precisaria ter sido feita. Eu li pro Marcelo, assim, Marcelo, porra, a gente tá há 5 anos só fazendo isso. Vamos ficar esperto. Então, assim, mas assim, tá no DNA da gente, a gente não consegue, realmente. A gente sempre faz mais do que precisa. Mas eu acho que é isso que levou a gente também. Depois ainda tem o caso do Mineirão, né? O Mineirão, que assim, foi outro patamar, né? A gente teve envolvido, né? Não sei, para quem não sabe, a gente teve envolvido com o Gustavo Pena numa certa fase do projeto, no estudo conceitual lá atrás. Aí a gente resolveu sair por conta própria, por vários motivos. Aí depois entrou a GMP, né? Eles levaram isso até a fase de projeto básico. Aí houve a licitação, que era para ter sido uma obra pública. Mas aí, na verdade, houve uma mudança de governo, né? Aí quando a Anastasia assumiu, não vou fazer isso aqui, obra pública, ele tinha aquela equipe dele, dos Anastasia Boys lá, trabalhando nas concessões, nas PPPs e tal. Na hora que virou PPP, o projeto já tinha saído da nossa mão, né? A gente foi contactado pela AP, a EGESA e a Construcap, né? Que formaram um consórcio que virou Minas Arena. Vocês animam a entrar com a gente nessa concorrência? Porque quando virou uma PPP, você pode, né, propor os melhoramentos ali, desde que o negócio vira uma espécie de termo de referência para você propor, porque você vai operar aquilo ali por 25 anos. Sim. Né? E aí, um projeto que a gente tinha até esquecido vai e volta para a gente de novo. Né? A gente, assim, eu lembro que o Roberto Senna ia lá no escritório cada dia, assim, ele lia os relatórios, o trabalho que a gente estava fazendo, e ficava eu, o Silvio, Marcelo, até de noite, estudando tudo e fazendo as sugestões, não sei o que. Ele falava assim, acho que nossa chance aqui... Nossa chance é 5%, Bruno. Você topa entrar? Eu falei, atualmente minha chance é 0%. Exato. Já melhoramos. Topa entrar. Aí eu já tava olhando com alguém. Eu acho que a chance subiu para 50%. Eu falei, porra, velho. Beleza. Tá bom, né? Então, tá. Então, depois que aí o Mineirão volta para a gente, né? Então, assim, hoje, nós é que somos responsáveis pelo projeto Mineirão, né? Nós somos responsáveis técnicos. É um projeto que está na prefeitura, que foi aprovado pelo patrimônio, pelo meio ambiente, pela FIFA e tudo mais. Aqui em Belo Horizonte, às vezes, tem essa confusão, mas tem aí, até no livro na verdade, saiu uma matéria na revista Projeto, né? Que eu recomendo que o pessoal queira mais detalhes, leia, chama Praça da Discórdia. Muito bom. Mas não vem ao caso aqui agora. Então, assim, a gente é realmente aguerrido. E
E aí o Mineirão a gente ganhou, surpreendentemente também, assim, não era para ser, mas acabou sendo, né? Porque o Mineirão, por ser um objeto tombado, cheio de restrições, né? De acessibilidade Sim. e tudo mais. Então, assim, nossas ambições para a certificação LEED não eram assim, de ser o LEED Platino, mas acabou sendo. Então, o Mineirão virou o primeiro... Isso tem mais a ver, não é um mérito da arquitetura, né? Isso é um mérito mais das soluções de instalação e de construção também, né? Então, assim, primeiro a usina fotovoltaica, né? Então, teoricamente, atende a demanda do estádio sem jogo, né? Alimenta, sei lá, 1.500 casas, joga na rede, depois volta. Então, assim, é um troço pioneiro, né? Então foi o primeiro estádio do mundo de futebol de certificação LEED Platino, né? E então, assim, a gente aprende do IAB, da ASBE, etc e tal. Então expôs a gente também em outro patamar, né? Eu lembro que o John ficava lá, Bruno, então, PAN, Olimpíada, Copa do Mundo. Vocês são o único escritório, eu acho que do mundo que já trabalhou nesses 3 eventos. Do mundo verdade. Eu não sei, João, mas assim, do Brasil com certeza. Né? Mas assim, a gente nunca quis virar especialista em arquitetura esportiva. Sim. Depois veio a crise, né? Veio aquela crise monstra. E aí a gente entrou numa concorrência para o Google. E quanto tempo a gente tem? Porque eu tô falando pra caramba aqui. Não, a gente tá... tá tranquilo. Já é tempo do podcast. O tempo é fluido. Aí veio a concorrência do Google, que também é uma loucura de caso. Mas não sei se é o caso da gente falar agora aqui. E aí pensando em dividir esse podcast depois em 2, porque eu acho que você vai ter que voltar aqui. Tem tanta história. E aí, assim, o do Google dá outra história do Chrysler. Mas aí depois, assim, a gente saiu dessa parte das grandes obras públicas, né? E a partir do Google, a gente começou a trabalhar mais para o mercado privado mesmo, que era uma coisa que a gente nunca deixou de fazer prédio, casa e tal, mas era assim, entre esses monstros de projetos, a gente fazia essas coisas. Mas, assim, eu acho que o nosso único projeto atualmente público é um contrato com o BNDES, a gente está com uns 20 no escritório, e o resto são todos privados. Então, a gente foi para o mercado, a gente foi para o mercado imobiliário, a gente foi para o mercado corporativo, a gente foi para o mercado de escola, sabe? Então, assim, agora a gente está, assim, sendo muito solicitado também pelo mercado de São Paulo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver como estruturar essa ida para lá. Mas, assim, por outro lado, a gente tem nosso limite, né? O limite, assim, eu, Marcelo e Silvio, e a gente está com 20 pessoas, eu acho que é um bom número para a gente não perder o controle. Isso. Sabe? Eu sempre cito Napoleão, que dizia que um chefe só pode coordenar 7, né? Ou, se você pegar os romanos do Asterix, o decurião, o centurião, tal, 1 para 10, né? E daí dentro, porque senão você... Então, a gente também não quer... Então, assim, a gente é um escritório pequeno, porque 20 pessoas não é grande, mas que está acostumado a trabalhar sob pressão e em projetos extremamente complexos e grandes. Mas isso não quer dizer que a gente não faça casa cor. Chegamos lá. Muito legal. Legal. E como que, para a gente fechar essa conversa, como é que quando chega o convite para fazer uma casa cor, com tantos megaprojetos e outros projetos enormes, como é que se encaixa um projeto da casa cor? A gente tenta entrar assim, a cada, sei lá, 2 anos ou 3 anos. O Dudu e o João, que tem 1000 ideias, né? E a Luísa também.
a gente normalmente entra, a gente não faz decoração de ambiente, porque eu acho que esse é a única coisa que a gente não faz, assim, no escritório, sabe? Interiores residenciais, isso realmente a gente não faz. A gente normalmente trabalha, a gente está trabalhando com a Joana Ardi agora, no projeto de uma casa enorme que a gente está fazendo, e ela entra nessa parte de interiores para trabalhar integrado com a gente. A gente faz a produção, mas ela fica nessa parte de, assim, o Silvio, por mais que ele tenha, eu brinco, ele é decorador do escritório, mas assim, na hora de escolher tecido, almofada, cortina e não sei o que, a gente precisa de uma designer de interiores de verdade. Uma coisa é para ambiente corporativo, né? Tranquilo. Mas mesmo assim a gente trabalha com a Ardi, e a Atiaia, né? Sempre, e com a MAC eventualmente, né? Os Googles a gente fez com a MAC, mas a gente não se atreve a fazer ambiente corporativo se a Ardi Design e a Atiaia não estiverem envolvidos, porque ambientação e iluminação é tudo nisso aí. Agora, em interiores residenciais, a gente realmente precisa de uma designer tipo Joana, e aí a gente fica com a produção, porque assim, é muita compatibilização com é difícil dizer o que é decoração, o que é arquitetura, né? Algumas coisas. Tem uma zona de interseção sempre ali, né? E aí, chegando na Casa Cor, como é que... Aí a Casa Cor é sempre assim, são sempre algumas coisas, o Dudu vende assim, é uma coisa especial. Aí eu falo, não, beleza. Aí sim, aí tá. Ele vem, é uma coisa especial, beleza. Aí a gente entrou em 2010, fazendo o bar, eles iam usar steel frame, eles tinham patrocínio da Flasan e da ArcelorMittal. Então era steel frame e aço inox. Então a nossa ideia foi fazer um objeto ali que fosse meio inusitado, que não fosse um caixotinho, que o steel frame, né? O pessoal acha que dá para fazer só isso, mas na verdade a gente fez aquele bólido ali em cima daquele prédio. Foi bem legal fazer. Da João Pinheiro, né? Chegando ali na Praça da Liberdade. Foi bem legal. E aí a gente usou a telha, assim como a própria decoração do negócio por dentro e tal. Então, assim, eram poucos materiais, então assim, de decoração praticamente não tem nada, então era quase como se fosse um pequeno pavilhãozinho, né, de arquitetura. Foi ótimo ter feito aquilo. E depois a gente fez em 2012, e aí a ideia era usar laje protendida, né? A gente fez aquele pavilhão lá também, lá em Macacos, então explorando o balanço, né, possível ali e a materialidade também do concreto, aparente da laje, etc e tal. Então também foi super bacana. Mas os interiores quem fez foi a Ana Bahia. E aí tinha a galeria do lado que a gente integrou com a MAC com a piscina, né? Então assim, foi um negócio arquitetônico também. E em 2016, né, com a Laminos, a ideia era usar painéis de concreto pré-fabricado que pudessem industrializar a construção, né? Esse é um assunto que interessa a gente demais, que a gente até fez nessa Casa Cor. Eu acho que o melhor foi ter feito isso, foi ter feito essa pesquisa de construção industrializada no mundo desde sempre, né? Começa com o Palácio Cristal, em 1850, e chega até as lojas Sears, tinham catálogos, cara. Os caras chegaram a vender 400 mil casas pelo correio. Olha, entendeu? Você tinha catálogo, aquela casa vitoriana, colonial, estilo, sei lá, Tudor. A pessoa escolhe, compra e chega, cara. E chegava... E chegava assim, até o parafuso, cara. É um negócio assim, inacreditável. Então, assim, existia um meio, né? Existia a logística nos Estados Unidos, eles vendiam assim, da Flórida ao Alasca. É um negócio inacreditável. E depois, no pós-guerra, eles tentaram isso de novo. Tem as case study houses, né? Que são
é outro que era a nossa inspiração maior. Então, eu acho que todo arquiteto já passou por essa de tentar fazer a construção modular ou industrializada e tal. Então, assim, esse tipo de casa nos interessa hoje mais no sentido realmente de fazer uma casa que você consegue ter um preço fechado, sabe? E não seja assim aquela coisa que você não sabe quanto custa, quanto termina e tal. Então, essa casa cor foi excelente. Deu certo para a casa cor, deu errado na prática com o fornecedor. Mas depois disso a gente investigou vários outros sistemas construtivos para fazer construção modular. Porque o que viabiliza isso é fazer várias. Né? Porque uma só, o custo indireto arrebenta. Mas se você faz, igual os americanos fazem, ao invés de lançar um loteamento, que é uma pista de kart, basicamente, você lança o loteamento já com algumas casas construídas, aí o custo direto dilui, assim, um engenheiro que construiria, sei lá, uma casa, constrói 15, 20, sim. Né? Então isso é o que viabiliza. Então, e agora o motorhome não deixa de ser um mini módulo, né? Sim. Dos nossos, o módulo do container, coisa Exato. Que a gente já estudou também e tal. Então é mais nesse sentido que a gente entra na casa cor e é sempre divertido. Né? Com certeza. Com certeza. Olha, eu por mim eu ficava aqui a tarde toda escutando o Bruno falar. Muito bom, Bruno. Bom. Foi ótimo. Muito legal ver como é que a vida profissional e a pessoal, obviamente, vão se misturando nisso tudo aí. Né? Legal demais. Obrigada. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Um beijo. Até.